Vamos, nesse momento, nos colocar de pé e com este brilho já iniciado, vamos dar continuidade ao nosso culto, entoando os hinos que estão na sua ordem de culto. Cantai. Vozes femininas.
Somente os estribilhos, só as vozes. Cantar, cantar no templo do nosso Senhor. Cantar, cantar ao mundo mostrar seu Graça e paz, igreja. Amém. É um prazer estarmos mais uma tarde, início de noite, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E nós vamos continuar com esse ímpeto que nós terminamos a música que nós cantamos agora. Vamos fazer a leitura bíblica que encontra-se na ordem de culto. Se os irmãos se não chegar a tempo na mídia, nós iremos louvar com a leitura da mesma forma. Encontra-se em João, Evangelho segundo João, capítulo 17, versos de 1 a 5. Leiamos a palavra do Senhor de forma responsiva. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei na terra, tenho consumado a obra que me deste a fazer. Todos. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém e amém. Bendito Salvador, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos porque nós estamos cheios, meu Pai, de ti, cheios do teu Espírito, e usa-nos para o louvor da tua glória, para que esse Espírito que habita em nós também encontre guarida nos corações sedentos da tua palavra. Senhor Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia, meu Pai, dos nossos pastores, dos nossos líderes, tem misericórdia de cada membro da igreja, que são pessoas que devem cumprir o ídolo de Jesus Cristo e não são menos importantes do que líderes, ministros, pastores, mas temos juntos a mesma missão de fazer o teu reino crescer. Portanto, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, usa-nos nessa noite, fala a cada coração, e que possamos, meu Pai, estar atentos ao que o Senhor quer falar às nossas vidas. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, e hoje nós temos um grupo muito bonito, e como já é de praxe, nós temos recebido muitos visitantes,
muitos visitantes. E nós gostaríamos de deixar logo de cara um recado aos domésticos. Se você identificar um visitante, fale com ele, o abrace, aperte sua mão, porque é assim que nós fazemos quando nós recebemos as pessoas que vão nas nossas casas. Nós recebemos na porta e a levamos na porta. Quando não mais, os entregamos nas suas casas, né? Então nós vamos receber de coração aberto, e quem estiver próximo desse visitante também aperte sua mão. Chegou para nós, eu acho que é David Souza, por favor, fica de pé para a gente conhecer. Jeremias Pereira, Elaine de Lima, Adeildo de Araújo, fica de pé, por favor. E Rizomar, eu acho que é Rizomar, por gentileza, por favor, fiquem de pé também, aqueles que não chegaram os nomes para a gente, para que a gente possa conhecer vocês nesse instante. Fica de pé, é um prazer, realmente tem muita gente aqui, tem uma senhora lá atrás. Aperta a mão aí quem estiver próximo, a igreja vai dizer a vocês, seja bem-vindo, bem caloroso, vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Amém. Os irmãos podem se assentar, nossos irmãos e convidados distantes, e esse calor que nós transmitimos através da nossa mensagem não é outro senão o amor de Deus que tem norteado a nossa vida. Nós só transmitimos aquilo que nós sentimos, isso é verdadeiro, isso é genuíno, amém? Nós gostaríamos nesse instante também de poder cultuar o Senhor como parte do nosso louvor ao Senhor, com a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Nós vamos louvar juntamente com a irmã Vanessa nesse instante, e convido aqueles irmãos que estão indicados para fazer esse momento de contribuição. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te damos graças por mais uma vez estarmos aqui na tua casa de oração, que para nós, Senhor, é grande privilégio estarmos aqui para prestarmos este culto de adoração a ti. Nós te agradecemos pela saúde que tu tens nos dado, te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo, teu Filho, que enviaste para morrer na cruz do Calvário. Ó Deus, nós te pedimos neste momento que tu sejas com cada uma pessoa que está aqui, principalmente, Senhor, aqueles visitantes que estão aqui, Senhor, que vieram a convite dos teus filhos para que ouvir da tua palavra. Nós te pedimos que hoje seja noite de salvação, que seja noite agradável, noite alegre, que ao sairmos daqui, possamos sair cheio do teu Santo Espírito, Pai. Nós te pedimos também pelas pessoas que trouxeram os seus dízimos e suas ofertas. Continua, Senhor, abençoando a cada um. E também te pedimos por aqueles que ainda não entendem o que é dizimar, não entende o que é ofertar e que também não tem o desejo de fazer, e que nesta noite, Senhor, nasça o desejo no coração de cada um de nós, esse desejo de dizimar. Nós te pedimos que tu perdoe, Senhor, os nossos pecados, pois é no nome precioso do nosso querido Salvador que te oramos. Amém. Amém. A paz de Deus, ela excede todo entendimento. Amém? E essa música, ela fala justamente disso, da paz que Deus nos dá, que é uma paz constante, é uma paz perene. E não é a paz que o mundo tem, a paz que o mundo diz que tem. Que nós possamos estar transmitindo a paz de Deus para esse mundo. Amém?
vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo. Se a paz não é um estado de espírito, se por dentro há uma grande interminável guerra. A paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma pra guerra? Aonde está o fim da destruição? A ansiedade quer vencer o desespero no coração. O nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. O nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. Ouço a voz que diz: minha paz vos dou. Agora tudo vai mudar. Ouço a voz que diz: minha paz vos dou. Agora tudo vai mudar. Amém. Soberano Deus, Deus de amor, nesta hora feliz estamos na tua casa, quando podemos louvar o teu nome, ouvir a tua palavra lida, e agora quando podemos também contemplar pessoas presentes, visitantes neste culto. Agradecemos as suas vidas, que eles nesta noite possam ter um encontro com o Senhor. Rogamos também que abençoe os irmãos que puderam dar os seus dízimos e ofertas. Abençoe todos aqueles que não puderam dar também, para que também aprenda esta grande obra que é ser mordomo do Senhor, sustentando esta obra com os seus bens, aquilo que o Senhor nos tem dado. Rogamos pelo pregador, usa o teu servo e abençoa a mensagem, para que, ó Deus, possa falar ao nosso coração e sobretudo daqueles que ainda não têm esperança de salvação. Rogamos pela vida do teu povo, rogamos pelos irmãos que não podem vir, que estão enfermos. Vá ao seu encontro, dando a tua paz, restabelecendo, e que eles tenham oportunidade de retornar a esta casa em outra ocasião. Muito obrigado pelos irmãos presentes, pelos amigos. Nós te oramos, meu Senhor, é no doce nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, que a graça de Deus e a paz dele mesmo seja derramada em cada coração. Amém. Nós estamos, irmãos, alegres com a presença dos irmãos e dos amigos. Sejam todos bem-vindos. Os irmãos que estão assistindo também pela internet, sejam bem-vindos a essa transmissão. É com alegria que nós podemos compartilhar com os irmãos, ou é uma alegria podermos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, e sempre tê-los aqui, irmãos. Isso é um milagre, tê-los aqui sempre para podermos compartilhar a palavra de Deus. Isso é um milagre de Deus. Meus irmãos, a irmã Marta, esposa do irmão Jorge, Edson Jorge, ligou agora para o Wilson e informou que seu esposo está sendo internado no Hospital Esperança. Irmão Edson Jorge, devemos orar por ele. Não sabemos ainda a enfermidade, mas o médico resolveu interná-lo, e aí nós devemos orar por ele. Não tenho notícia ainda do sobrinho de Margarete. Não sei se alguém tem já uma notícia. Ainda não temos notícia. Mas, irmãos, eu achei um dia desses esse cartão. Ele caiu da Bíblia da irmã Lucimar. Não sei se a irmã Lucimar está presente. A irmã Lucimar foi aluna da irmã Dulce Mesquita. A irmã Dulce, ela tinha um carinho especial com seus alunos, ou com suas alunas, e ela deu esse cartão aqui à irmã Lucimar, na classe Noemi Campelo, dia 26/12/2010. E aí eu estou apresentando aos irmãos esse cartão e falando do trabalho dos professores, que é um trabalho de carinho, de comunhão. Professor de escola bíblica dominical deve ser muito bem tratado, e nós devemos orar por eles. Quantos professores de escola bíblica dominical estão presentes hoje à noite? Por favor, fique de pé. Professores de escola bíblica dominical que estão presentes hoje à noite, por favor, fiquem de pé. Apenas, aqui tem algum? Tem 2. Muito bem, 3. Graças a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós, pela igreja, pelos seus alunos. Devemos orar por eles. São cerca de 30 professores com seus respectivos vice-professores, e as classes de escola bíblica dominical têm crescido esse ano. Nós louvamos a Deus por essa classe, ou por essa escola bíblica dominical. Irmãos, Jesus foi e é, porque a sua palavra permanece. Jesus é um educador, um mestre. Ele ensinou aos seus alunos, ele escolheu os seus alunos. A professora Sandra Cavalheiro esteve aqui esse ano e falou a respeito dos alunos de Jesus, ou dos discípulos de Jesus. E ela disse que os discípulos de Jesus, eles foram escolhidos por Jesus, e que naquela época não eram os professores que escolhiam os alunos, mas os alunos escolhiam os professores. E aqueles discípulos que Jesus escolheu
eles não foram escolhidos por outros professores. Jesus os escolheu. Jesus foi em busca deles e saiu falando com cada um deles: siga-me, 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 venham após mim. E eles saíam dos seus trabalhos, dos seus lugares, e seguiam a Jesus, simplesmente seguiam a Jesus. Foi muito interessante ver quando Jesus chegou na coletoria de impostos e viu ali Levi, um funcionário público, trabalhando, e Jesus disse a ele: segue-me. E Levi levantou-se ali do seu trabalho e seguiu Jesus. Então Jesus, ele chamou pessoas assim, que estavam trabalhando, que estavam empenhadas, chamou os discípulos que estavam pescando, e Jesus chegou para eles e disse: venham após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles deixaram as redes, deixaram o barco, deixaram seu pai e seguiram Jesus. Então foi assim, Jesus foi fazendo a sua turma. Eu me lembro, irmãos, que quando eu fui morar lá na terra, aqui a gente não mora na terra, mas eu morei na terra, já morei na terra. A gente tem uma propriedade que a gente chama de Terra Nova. Já tivemos há um tempo atrás uma propriedade que era chamada Terra Prometida. Aí a Terra Prometida foi trocada pela Terra Nova, e hoje a gente tem uma terra chamada de Terra Nova. Então eu morei na terra, a igreja fez uma casa pastoral, e eu morei ali na terra. E eu cheguei ali, irmãos, e tive o desejo de alfabetizar pessoas, chamar adultos e alfabetizá-los, e saí também com a cadernetinha procurando alunos para alfabetizá-los, e juntei uma turma de adultos que não sabiam ler, e conheci cada figuras muito interessantes que marcaram a minha vida naquela época. E então, irmãos, Jesus fez assim. Ele precisava de discípulos, e os discípulos precisavam de um professor, de um mestre, e ele saiu procurando, escolheu aqueles que ele quis. Eu não sei se você acredita, mas Jesus continua fazendo isso hoje, continua escolhendo pessoas hoje. Ele continua indo à casa das pessoas, ele continua batendo na porta das pessoas, ele continua indo no trabalho das pessoas, ele continua falando às pessoas hoje. Você veio aqui porque o Espírito de Deus marcou um encontro com você. Você veio aqui hoje porque você precisa ouvir a palavra de Deus. Jesus precisa fazer um convite a você. Ele tem um convite para fazer para você. Ele tem uma história para contar para você. E eu vou fazer apenas a parte do narrador da história que Jesus contou. Quem primeiro contou essa história foi Jesus, que eu vou contar. Ela está no capítulo 16 de Lucas. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Lucas 16, a partir do verso 19. Aqui na igreja nós tivemos outros educadores também. A irmã Naildete foi professora de adultos, alfabetizou pessoas aqui através do método Alfalite, não foi isso? E também outros irmãos que amam a educação. Mas Jesus, ele contava histórias, fazia narrativas, e essa narrativa do capítulo 16 de Lucas já é conhecida dos irmãos, mas eu quero ler com os irmãos. Vamos ficar em pé e vamos ler até o verso 31, 19 a 31, conforme está na tela, porque aí a gente lê numa versão uniforme, viu? Conforme está na tela,
a gente pode fazer uma leitura uniforme. Eu vou ler um versículo, os irmãos lerão o seguinte e assim por diante. Então eu vou ler com os homens aqui do coral os versículos ímpares. Os irmãos lerão os versículos pares. Vamos lá, nós juntos? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Todos juntos agora. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, essa é uma narrativa de Jesus. E a narrativa, ela é muito apreciada em todos os tempos. Todos os autores e palestrantes que trabalham com essa forma literária têm tido um grande êxito. Historiar, narrar, contar uma história. E devemos pensar em quem contou essa história. Aí ela ganha um peso muito maior. Quem foi que contou essa história? Foi Jesus. O peso de quem conta a história. Jesus, ele conta a história e conforme nós o conhecemos, ele poderia estar, ele pode ter estado dos dois lados, no seio de Abraão, no céu, e lá no inferno. Jesus pode ter visto essa conversa. Ele tem a onisciência a seu favor, a onipresença. Ele pode estar em todos os lugares. A eternidade e o tempo para ele é a mesma coisa.
quem contou essa história, se ela aconteceu, porque traz um peso grande, quando é Jesus que conta, nós ficamos pensando que a parábola da ovelha perdida aconteceu, a parábola da moeda perdida aconteceu, a mulher perdeu a moeda, Jesus contou parábolas que aconteceram. A parábola do rico e de Lázaro, essa parábola que nós acabamos de ler, aconteceu. Podemos pensar assim, podemos pensar que é somente uma história para ilustrar uma realidade, mas como se trata de Jesus, que foi Jesus quem contou, aí ganha um peso maior, peso de autoridade, peso de glória. Jesus pode ter estado nos dois lugares ao mesmo tempo e ter presenciado essa conversa. Quem contou merece toda a consideração, por isso devemos ficar bem atentos à história. Não podemos criar doutrinas baseados numa história assim, porque não sabemos se foi uma história criada por Jesus. Aí por isso não podemos criar uma doutrina baseados nisso. Por exemplo, dizer, quem está nos esperando lá, de braços abertos, quem vai conversar conosco não é Deus, é Abraão. Não podemos fazer isso. Claro que Abraão estará lá, porque Jesus disse que muitos de nós comeremos na mesa com Abraão, Isaque, Jacó. Então Abraão estará lá. Mas não podemos construir uma doutrina baseado numa parábola, mesmo tendo sido ela contada por Jesus. Ele não nos autoriza a construirmos uma doutrina baseada nessa parábola ou em qualquer outra. Mas devemos considerar que a parábola foi contada por Jesus. Devemos considerar também o tema. E aí nós podemos pensar em vários temas. A morte é um tema nessa parábola. A morte. Temos aí a morte de dois homens, de duas classes sociais, muito pobre e um muito rico. Dois homens morreram. Então podemos considerar que o tema poderia ser o além-túmulo, a vida após a morte. Você tem pensado nesse tema? Jesus contou essa parábola, ele tem uma finalidade. Ele quer nos despertar, quer nos fazer pensar na vida após a morte. Onde você passará a eternidade poderia ser o tema dessa parábola. Outros temas poderiam sair dessa parábola. Nós poderíamos pensar no social. No social, você faz alguma coisa por um mendigo que está à sua porta, você faz alguma coisa por alguém que está precisando, necessitado. Poderíamos pensar nisso. Poderíamos pensar na riqueza. A fome é um tema, a riqueza é outro tema nessa parábola. A riqueza, será que a riqueza ela atrapalha a fé? Ela desgasta, ela come a fé, ela aborrece a fé, ela aborrece Deus. Seus negócios lhe impedem de chegar, de se aproximar de Deus, de fazer de Deus a coisa principal na sua vida. São temas que você pode pensar nessa parábola. E também os personagens dessa parábola. Os personagens, nós temos vários personagens. Por exemplo, nós temos o rico, um homem que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, roupas caríssimas, como aquele rei da história de Hans Christian Andersen que eu contei de manhã. Vestia-se de roupas caríssimas e era um homem que vivia no luxo, comia comidas muito bem elaboradas por grandes gourmets. E então tem o rico. O rico é um personagem nessa história que Jesus traz.
para nós nessa ocasião. Outro personagem é o pobre, um homem leproso, cheio de feridas, que foi colocado ali numa posição como que deixado na lata do lixo, como uma coisa podre que foi jogada ali. Ele foi jogado ali, ele foi deixado ali. E o rico, apesar de muito rico, ele não podia passar sem ver aquela cena, porque ele, rico como era, podia muito bem mandar tirá-lo dali, mas não fez, não conseguiu fazer, não sei porquê. Eu às vezes penso que essa figura do pobre, muito pobre, diante do rico, muito rico, é a figura da consciência. Ela está doente, está chagada, feridenta, quase morrendo, a consciência é colocada ali, e o rico não consegue tirar, não consegue expulsar dali aquele pobre. Você já viu como é que os comerciantes fazem? Eu trabalhei numa padaria que o dono da padaria botava água sanitária, depois viu que a água sanitária não resolvia, para os pobres não ficarem na calçada da padaria. Aí ele chegou a botar criolina, aquele negócio que cheira, um cheiro, né? Que não dá para você dormir ali, para o pessoal não chegar ali, para não dormir ali, porque dormiam aquele monte de gente. A padaria era lá no metrô do Recife, na estação do metrô do Recife, na frente. Então tinha muitos mendigos ali na frente, muitos. E aquilo causava um mal-estar para os clientes, para o dono da padaria, para todos nós. Eu era bem novo e andava numa bicicleta levando pão ali para aquelas lanchonetes ali do centro do Recife, numa bicicleta de bagageiro. Então a gente, quando chegava de manhã na padaria, para abrir a padaria, estava aqueles lençóis, aquelas coisas tudo sujas ali na frente. Então o dono da padaria ia, mandava botar ali aquelas coisas, botava aquilo ali, para eles não deitarem mais ali. O rico poderia fazer isso, mas ele não fez. E é por isso que eu fico pensando que aquele pobre foi colocado ali para ser a consciência do rico, e a consciência estava morrendo. Agora, morrendo a consciência, também morre o dono da consciência. Não morre só a consciência. Quando morre a consciência, morre o homem. Tem muita gente por aí andando, você diz, essa pessoa, ela está vivendo, ela está para lá e para cá, mas não tem consciência, ela está morta. Ela está morta. Então, esses personagens que tem nessa parábola, o pobre é um homem invisível. Alguém já chamou o pobre, muito pobre, de invisível, os invisíveis. Outros já chamaram de o homem guabiru, o homem rato, que vive nos esgotos, vive do lixo. Era assim que era esse pobre. Jesus dá um nome a ele. É a primeira vez que Jesus faz isso numa parábola. Jesus dá nome a um personagem na parábola. Lázaro é o nome dele. E Lázaro significa Deus ajuda. Deus ajuda. Aí Lázaro, ele morre, mas morre também o rico, porque quando morre a consciência, morre o dono da consciência. Outro personagem que a gente podia pensar nessa parábola, meus irmãos, é Abraão, o grande Abraão, que está lá como um administrador dos negócios de Deus, esperando receber os crentes, os seus filhos na fé. Abraão, pai na fé, o pai da fé. Outros personagens são anjos que levam o Lázaro morto para o seio de Abraão. Você já pensou nisso? Nessa parábola, e quem contou foi Jesus.
é isso que é o peso maior. Há anjos que quando Lázaro morre, eles o conduzirão. Você já viu os anjos que estão à porta? Você já viu? O anjo Ivanildo, cadê o anjo Ivanildo? Deve estar contando as pessoas. O anjo Tony Kleber está lá à porta. São anjos. Aí quando você chega, eles conduzem você aqui ao seu assento. Se estiver muito cheio, eles vão dizer: olha, ali tem um lugarzinho, ali tem um lugarzinho. Então, Jesus conta que anjos levaram Lázaro à presença de Abraão. E aí, o rico, ele não teve essa condução, foi a pé e foi para o inferno. E aí, meus irmãos, são esses personagens. Podemos pensar em quem contou, podemos pensar no tema, ou vários temas saltam à nossa mente nessa parábola, e podemos pensar nos personagens. Mas tem outro personagem aí que é interessante. Outros personagens são os 5 irmãos do rico. O rico tem 5 irmãos. Ele está lá no inferno. Ele vê Abraão. E ele fala com Abraão: pai Abraão, manda Lázaro tocar aqui na minha boca um pouquinho de água, que eu estou morrendo de sede. Aí Abraão disse: olha, não tem como chegar aí, também não tem como vir daí para cá, não tem acesso do céu para o inferno, do inferno para o céu, não tem acesso, da terra para o céu e do céu para a terra tem o acesso, que é Jesus. Jesus é a escada entre o céu e a terra, Jesus é o caminho entre o céu e a terra, mas do céu para o inferno, do inferno para o céu, não há acesso, nunca houve, nunca haverá acesso entre o céu e a terra. E aí pai Abraão disse: olha, não tem como. Aí ele disse: então pai Abraão, faça-me um favor, já que esse não é possível, mande Lázaro lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, e eles estão perdidos, 5 perdidos. Mande Lázaro falar com eles, para que eles não venham para aqui, para que eles não caiam aqui nessa desgraça que eu caí. Aí Abraão diz: olha, não dá para fazer isso, simplesmente não dá. Eles têm Moisés e eles têm Elias. Moisés e Elias. Não, pai Abraão, mas se um morto ressuscitar e chegar diante deles, eles vão atendê-lo. Aí pai Abraão disse: não vão não. Bom, eu conheço o coração deles. Eles não vão atender, nem se um morto ressuscitar. Se eles não ouvem Moisés, se eles não ouvem Elias, eles não ouvirão também um morto ressuscitado, eles não ouvirão. E sabe onde está a prova disso? No capítulo 11 de João. Você já leu o capítulo 11 de João? É a ressurreição de Lázaro. Não é o mesmo Lázaro. Jesus usa o nome de Lázaro porque Jesus tem um amigo chamado Lázaro. Jesus visita a casa de Lázaro, lá em Betânia, uma aldeia que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Ele visita sempre a casa de Lázaro, muitas vezes foi dormir na casa de Lázaro. Então Jesus conta essa parábola e usa o nome de Lázaro. Sabe o que foi que aconteceu? Um dia Lázaro adoeceu e Jesus demorou a chegar na casa dele para ajudá-lo com aquela doença, para curar ele. Você está comigo? Vocês estão comigo? Quem está comigo, faça assim. Eu estou perguntando para ver se vocês estão entendendo, porque tem gente que está dormindo, aí pode ser que os outros não estejam entendendo. Mas se tem alguém dormindo e não tem ninguém entendendo, eu
estou perdido, né? Eu que estou perdido. Mas vocês estão entendendo. Então Lázaro, amigo de Jesus lá de Betânia, ele morreu, veio a falecer. E aí Jesus chegou 4 dias depois, Lázaro já estava fedendo, morto, dentro da catatumba lá. E aí Jesus chorou, Jesus chamou Lázaro, ressuscitou Lázaro. Lázaro saiu vivo. Quando Lázaro saiu vivo, sabe o que foi que os sacerdotes fizeram? Sabe o que foi que eles começaram a pensar? Em matar Jesus. Está vendo que Jesus disse? Está vendo que pai Abraão disse? Pai Abraão disse: olha, se o morto ressuscitar, ainda assim eles não vão crer. Aí Jesus provou, ressuscitou Lázaro lá. E quando Jesus ressuscitou Lázaro, aqueles homens que estavam escutando a parábola do rico e de Lázaro, eles entenderam de matar Jesus. Jesus mostrou a eles que se você, meu irmão, minha irmã, não se converte ouvindo Moisés falar, se você não se converte ouvindo Elias falar, você não vai se converter nem se um morto ressuscitar na sua frente. Você não vai se converter. Porque a conversão não é espantação. O que você vai fazer é se espantar, sair correndo. Não é espantação. Conversão é arrependimento. Conversão é arrependimento. Conversão é mudança de alma. É ser transformado. É tirar todo o miolo, ficar só a casca e dizer ao Senhor: Senhor, me enche agora. Você está disposto a isso? A tirar o miolo, tirar todo o miolo, tudo que não presta. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Eu fui balconista de padaria. Tinha cliente que dizia assim, naquela época a gente chamava freguês, né? Tinha freguês que era assim, ele dizia assim: olha, me dê esse pão bem torrado, porque eu tiro o miolo todinho, deixo só a casca, e eu como a casca. Tem gente que gosta assim, né? Tem gente que já gosta só do miolo. Tem gente que compra o pão de caixa sem a casca, já vende assim, né? Gosto não se discute. Jesus quer somente a casca. Vou dizendo logo a você, Jesus só quer a casca. Jesus é o tipo do cliente que só quer a casca. Ele quer comprar você, mas ele quer tirar o miolo, deixar só a casca para ele encher com o Espírito Santo. Paulo disse assim: eu não vivo mais, quem vive é Cristo em mim. Já pensou isso? O que foi que aconteceu com Paulo? Foi tirado todo o miolo, estava tudo podre, tirou o miolo todo, e aí encheu com a graça de Deus. Foi assim. Agora, irmãos, então, essa é a parábola que Jesus conta. O rico era um judeu. O rico que morreu era um judeu. Ele era saduceu, não acreditava na vida após a morte. Não acreditava na vida após a morte. Acreditava em Deus para essa vida aqui, mas ele não acreditava na vida após a morte. Ele não acreditava na ressurreição dos mortos. Ele não acreditava nisso. Simplesmente não acreditava. Então ele vivia nababescamente, no luxo. Ele ajuntava tesouros aqui para ele e para a família dele que viria após ele. Uma dinastia, filhos, netos, bisnetos. Ele juntava tesouros. Mas Jesus disse assim: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. E Jesus fala de traça porque as pessoas juntavam roupa. Tinha aquele closet, esse é o nome, closet. Agora não se usa mais guarda-roupa, agora é closet, né? Cheio de roupa. Aí Jesus disse assim: ó, não ajunteis tesouro na terra onde a traça, porque vai comer os vestidos todinho, vai comer a roupa todinha, vai.
e a ferrugem consomem. Mas ajunteis para vós tesouros no céu. Como é que é juntar tesouro no céu? Como é que é juntar tesouro no céu? Juntar tesouro no céu não depende de dinheiro, não depende de boas ações apenas. Paulo disse: olha, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu repartisse todos os meus bens com os pobres e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me valeria. Então, não é pelas ações, puras e simples ações, não é pelo dinheiro que nós temos, nós não vamos comprar o céu ou dando ofertas. Não é isso. Nós temos que nascer de novo, tirar todo o miolo e nascer de novo. E aí, de Lázaro nada se aproveitava, nada. Mas a graça de Deus, ela levou Lázaro para o seio de Abraão. Meus irmãos, a parábola, ela nos ensina, mas eu quero também pensar sobre os perdidos. Os perdidos, há 5 perdidos, 5 irmãos perdidos. Não sei se você está perdido, se você... Hoje tem GPS, mas não tem GPS assim para orientar na direção do céu, só Jesus. Mas o rico, ele faz uma oração, 2 orações lá no Hades. Ele faz 2 orações, só que elas chegam tarde demais. Ele faz uma oração, mas ela é mal endereçada. Faz uma oração tarde demais, e é por isso que nós estamos aqui para começar a orar hoje. Começar a orar agora. Começar a pedir a Deus em vida, que depois da morte segue-se o juízo, não tem como pedir mais nada. Ele pede, mas pede lá no Hades, já não há mais como responder. Mas ele pede também a pessoa errada. Está errado pedir a Abraão, está errado pedir a Maria, está errado pedir a São José, a São Francisco, a São Expedito. Está errado. É mal endereçada a sua oração. Você precisa pedir a pessoa certa. Só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então você precisa pedir a pessoa certa. Você não pode pedir a qualquer um, não. Lutero, ele desempregou, eu não me lembro quem foi que disse isso, mas disse que Lutero desempregou muitos intermediários que havia entre o céu e a terra, muitos intermediários. Lutero desempregou todos, demitiu a todos, demitiu as Marias, os Josés, os Joões, os Franciscos, os Sebastiões, demitiu tudo. Lutero demitiu tudo com a reforma. Então, ele pediu, mas pediu tarde demais, pediu a pessoa errada. Tem que pedir a Deus, tem que pedir a Jesus, não é Abraão. Abraão nem podia fazer nada. E ele pediu também sem arrependimento. Você vê no pedido dele que o pedido dele é para ele e por causa dele e por causa da família dele somente. Ele pede para ele, mas como ele vê que não pode ser atendido, ele pede para a família dele, e o círculo continua ali a partir do umbigo dele.
Ele não pensa nos outros. Pensou nos irmãos, mas ele não pensa no arrependimento, em confessar os pecados. Ele não pensa, ali não tem mais jeito, mas ele não age nessa direção. E devemos aprender com essa oração que nós devemos orar agora, que nós devemos orar a pessoa certa, pedir a pessoa certa, e que nós devemos orar com arrependimento e com fé. Com fé, com arrependimento. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sou pecador, Senhor. Eu preciso tirar todo o miolo. Eu preciso que o Senhor me encha com o seu Santo Espírito. Sou pecador. Reconhecer. A parábola ensina a obstinação da incredulidade. Você já pensou? O saduceu, os sacerdotes, os escribas, os fariseus e saduceus que estavam ali, eles são obstinados, e Jesus está dizendo essa parábola para eles: vocês, se um morto ressuscitasse, ainda assim vocês não creriam em mim. Jesus estava dizendo: eu vou ressuscitar diante de vocês, e mesmo assim vocês não vão acreditar. Jesus ressuscitou, e há muitos hoje que não acreditam. Muitos que não acreditam. Então, a parábola fala da obstinação da incredulidade. Você deve vencer a incredulidade. Vencer a incredulidade. Pedir a Deus: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Peça a Deus. A fé vem de Deus, é dom de Deus. A parábola ensina também sobre a impossibilidade do homem de se salvar, rejeitando a Bíblia. Não há como se salvar se você rejeita Moisés e Elias. Moisés, Antigo Testamento; Elias, Novo Testamento. Você se rejeita Moisés e Elias, você não pode ser salvo. É impossível se salvar. Jesus ressuscitou e muitos não são salvos hoje. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas para Deus nada é impossível. Então, é impossível ao homem se salvar rejeitando a Bíblia. Mas se ele aceitar a Bíblia, é fácil assim. Se aceitar Jesus, é fácil assim. Meus irmãos, terminou o assunto. E a conclusão é que você precisa se arrepender. Que nós precisamos de Jesus. É que nós precisamos nos encher de Deus e da palavra de Deus. Não é tão bom? Veja como é bom você passar aqui algum momento ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, pensando na palavra de Deus, abrindo seu coração para a palavra de Deus. Não é tão reconfortante, não é? Você pensa que isso é suficiente. Você pensa: já fiz a minha parte, já ouvi, já cantei. Mas não é. Não é suficiente. Eu vou dizer uma coisa a você: aquele homem era rico, muito rico. O homem da parábola era rico. Sabe qual era a riqueza dele? Ele tinha os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Ele tinha isso, ele conhecia isso. Ele tinha a lei, ele tinha isso. Ele tinha... Você sabe que Israel ganhou de 10-0 do Egito? Quando foi essa partida que eu não vi? Israel e o Egito não estavam nem na Copa. Brasil ganhou de 7-1, perdeu de 7-1 da Alemanha. Mas você sabe que na história foi 10-0. Foram 10 pragas contra o Egito, nenhuma contra Israel. Foi 10-0. Foi aquela famosa buchuda que se fala no jogo de dominó. 10-0. O Egito perdeu de 10-0. Israel ganhou de 10-0. Isso tudo estava na cabeça do rico. Sabe o que ele pensava? Eu tenho a história. Tem gente que é assim.
Tem crente que é assim: eu tenho a história a meu favor, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Já vi crente dizer: eu conheço a Bíblia de capa a capa. Ora essa, eu sou batizado, eu sou até dizimista. Isso não quer dizer nada se você não for um homem arrependido dos seus pecados. Se você não tiver nascido de novo, outra pessoa que não foi batizada, outra pessoa que não conhece a Bíblia, mas é temente a Deus, ele vai ser salvo e você vai ficar. Ele vai para o lugar que Lázaro foi e você vai ficar no lugar onde o rico ficou. Porque não é importante somente conhecer, não, saber, não. Você tem que aplicar a palavra à sua vida, comer a palavra precisa se tornar vida em você. Jesus precisa nascer no seu coração, e isso é um milagre, isso é Deus que faz, não é você. Isso vem de Deus, é dom de Deus. Então, por isso, se você tem conhecimento e não tem uma experiência com Deus, se você é rico de conhecimento, mas não tem uma experiência com Deus, entregue sua vida a Jesus. Abra o seu coração, peça a Deus: Senhor, me recebe no teu trono de graça. Aí você não vai falar com Abraão. Por que aquele homem falava com Abraão? Porque ele só conhecia Abraão. Jesus não tinha morrido ainda, Jesus não tinha ressuscitado ainda, então ele só conhecia Abraão. A cultura judaica até ali, ela só olhava para Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas agora você conhece Jesus, aí você pode lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Você pode dizer a Jesus: Jesus, o Senhor mesmo pode me salvar hoje, o Senhor mesmo pode entrar em minha vida hoje, pode transformar a minha vida hoje, pode preencher o vazio que há em minha alma, porque hoje eu estou lançando sobre o Senhor todo o meu pecado, toda a minha dúvida, toda a minha dor, todo o meu sofrimento, angústias, eu estou colocando diante do Senhor. Salva-me e eu serei salvo. Disposto a fazer essa oração? Você está disposto a entregar sua vida a Jesus? Onde você está? Faça um sinal com a sua mão, dizendo: eu sou eu. Tem alguém assim? Faça um sinal com a sua mão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você veio aqui hoje pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez. Quantas vezes você virá ainda para receber Jesus? Quantas vezes? Nós vamos cantar uma música. Enquanto nós cantamos essa música, você pode fazer essa decisão, tomar essa decisão. Pastor, se Jesus é capaz de fazer tudo isso, por que Ele não faz sozinho? Porque você precisa abrir seu coração. O que Ele faz com você, diante da sua decisão. Esse passo quem dá é você. Ele já fez. Deus mandou o seu filho para morrer em seu lugar. Então agora quem tem que fazer é você. Há alguém assim? Saia do seu lugar e venha aqui. Se você tem alguém que está do seu lado, diz assim: olha, vamos comigo lá na frente, não posso ir sozinho. Se você quer vir, faça um sinal, alguém pode lhe trazer aqui. Sei que as pernas ficam pesadas, há outros interesses, mas você pode vir. Vem, deixe tudo, entregue sua vida a Jesus. Essa é a ocasião oportuna. Vamos ficar em pé, vamos cantar.
Doutor Cristão. E Ele espera por você desde esse dia. Você está longe dele, mas pode voltar, pode vir. Rompa as distâncias, abra o seu coração, receba Jesus hoje. Mais alguém? Fernando é crente. Tem até um livro do pastor Brito que o pastor Brito deixou aqui para entregar para ele. Ao seu, para os pais do seu neto. Mas, irmãos, eu não sei o que o Fernando está fazendo aqui, mas eu sei que ele vai mudar. Você sabe disso? Eu tenho certeza disso. Fernando, eu tenho certeza disso. Você é um homem que quer mudar.
Você não quer ser o mesmo, não quer continuar sendo o mesmo. Não é verdade? Confessando de público. Hoje eu estou confessando de público. Confessando de público o seu pecado. Ele é um homem que quer mudar. Você não quer mudar? Você não quer mudar? Se você quer mudar, saia do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o primeiro passo. Desejar mudar. Nós vamos orar por Fernando. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela vida de Fernando. Te pedimos perdão, Senhor, pelos seus pecados. Ele não está gostando, Senhor, da vida que tem levado, e agora quer confessar diante da igreja, diante do Senhor, diante de nós, os seus pecados e deixá-los. Senhor Deus, perdoa, Senhor. Transforma a vida de Fernando, mediante a sua vontade, Senhor, mediante o seu coração aberto. Transforma a vida dele, Senhor. Transforma nossas vidas. Nós precisamos ser transformados. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, com nossos familiares. Há familiares nossos que estão perdidos, Senhor Deus, tão perdidos como aqueles 5 perdidos irmãos do rico da parábola que o Senhor nos contou hoje. Nossos irmãos também estão perdidos, Senhor. Nós não estamos no inferno, mas há filhos perdidos, há pais perdidos, há mães perdidas, há filhas perdidas, irremediavelmente perdidas, e nós te pedimos em nome de Jesus. Nós não estamos no inferno, nós não vamos para o inferno, nós estamos aqui e te pedimos em nome de Jesus. Salva nossos filhos, salva nossas filhas, nossos pais, salva aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, para que eles não caiam na desgraça, na miséria, para que eles não caiam, Senhor Deus, no inferno. Senhor Deus, agrada-te de nós e abre a nossa mente para ver, Senhor Deus, o que o Senhor está mostrando. Nós te agradecemos pela vida de Fernando, Senhor, pelo novo nascimento que o Senhor começa a realizar na vida dele. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Podem se assentar, irmãos. Fernando, Deus continue te usando. Irmãos, nós vamos ouvir mais uma vez o coral. Tem aqui entre nós mais pessoas que não foram anunciadas, e nós precisamos. Reginaldo Ferreira e Rosa Rita, onde está o casal? Sejam bem-vindos, por favor, fique de pé para a igreja conhecê-lo. Reginaldo e Rosa, sejam bem-vindos, irmãos. É uma alegria recebê-los. Também Alessandro, não estou entendendo se é Ricardo ou é Rigato, ou é Rigoto. Ricardo, desculpa, Alessandro, viu? Seja bem-vindo também. É uma alegria recebê-lo entre nós. Volta outra vez. Irmãos, vamos ouvir mais uma vez. O Alessandro foi convidado por Ana. Não, está pedindo oração por Ana e por Ícaro. E também Reginaldo está pedindo oração por Alexandro e Alcilene. Muito bem, irmãos, vamos ouvir o coral mais uma vez e assim nos despediremos. Visitantes ilustres também, Elinaldo, Esther, vocês são tão nossos que não dá para a gente dizer que vocês são visitantes, né? Mas sejam bem-vindos a si mesmo, uma alegria recebê-los entre nós, sempre.